Oi gente, aqui é a Jade do Estante Sorrisos e hoje eu tô aqui pra falar de duas das minhas últimas leituras e uma experiência que eu tive com uma delas que foi um pouquinho diferente das coisas que eu tô mais acostumada. A primeira delas foi Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green, que já tava na minha meta de leituras desse ano de 2018. Eu vou deixar o card linkado aqui em cima pra quem não vê esse vídeo. E a segunda leitura é O Incolor Tsukuru Tazaki e os Seus Anos de Peregrinação, do Haruki Murakami. Esse título é enorme e o nome do autor também é um pouco difícil, mas é uma leitura maravilhosa. Essas duas leituras eu recomendo muito pra vocês, tipo, mesmo. E eu resolvi juntá-las no mesmo vídeo, apesar delas não serem muito parecidas, por dois motivos. Primeiro, porque são duas das minhas últimas leituras, eu gostei muito de ambas e eu queria falar em um vídeo sobre elas. E o segundo motivo é porque em ambos os livros, os protagonistas, eles passam. No Tartarugas Até Lá Embaixo isso é muito mais presente, porque a história vai girar mais ou menos em torno disso. Mas no Incolor Tsukuru Tazaki também acontece de os protagonistas passarem por algum tipo de problema psicológico durante a experiência deles na história. E aí eu resolvi juntar as duas leituras aqui pra poder falar deles. Primeiro eu vou falar de Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green, que é um dos meus livros que eu tava mais esperando pra 2017 e acabei deixando pra ler em 2018. Eu, depois de ter lido esse livro aqui, escolho como o meu livro favorito do John Green. E não só o meu livro favorito de, tipo, ter um carinho muito especial no meu coração e tal, mas realmente por motivos técnicos e de aspectos literários mesmo, da construção do personagem, de como a história vai ser narrada, etc. Por motivos e aspectos literários, esse daqui é o melhor livro do John Green, na minha opinião. Ele vai contar a história da Asa Holmes, que é uma protagonista de 16 anos, uma garota de 16 anos que tá no ensino médio. Tinha tudo pra ser um livro com uma protagonista normal, um romance de formação, etc, um YA, e no qual a protagonista vai passar por uma experiência um pouco diferente. A melhor amiga dela, a Daisy, chega pra ela e conta sobre uma coisa que aconteceu na cidade, que na realidade já saiu em muitos jornais e veículos de informação, que é um milionário que é dono de várias empresas da cidade desapareceu faz alguns dias e estão oferecendo uma recompensa de, sei lá, 50 mil dólares ou 100 mil dólares. Estão oferecendo uma recompensa de 100 mil dólares para quem descobrir o paradeiro dele e contar para a polícia. E a Asa era muito próxima do filho dele quando eles eram mais novos, eles fizeram um acampamento de verão juntos. Então a Daisy vê aí como a deixa pra elas poderem ir atrás do cara, pegar pistas e tal, e conseguirem os 100 mil dólares pra elas poderem colocar na poupança, irem pra faculdade, realizarem todos os sonhos delas. E tinha tudo, como eu disse, pra ser uma história normal, sendo que o ponto principal da história não vai ser o mistério, por mais que esse é o mote que faz com que a história comece. A Asa, ela tem toque e ansiedade. E isso faz com que o livro seja muito diferente e muito especial. O John Green, ele tem toque e ansiedade, ele já falou isso várias vezes no canal dele. E ele já passou por várias experiências ruins lidando com essa doença. Então, esse daqui acho que, o principal ponto de ter tornado o livro o melhor livro dele, porque tem muito de experiência pessoal aqui, muito mais do que em qualquer outro livro dele. Em todos os livros os autores colocam um pouco deles nos protagonistas, na história, mas esse daqui, em especial, tem um peso muito maior, porque é a experiência dele com uma doença psicológica que é muito séria. Então aqui a gente sempre vai estar dentro da cabeça da Asa e a gente vai ver como é difícil a vida dela e de como é retratado aqui muito bem, de forma muito real, como é viver com uma doença psicológica e como é ter essas espirais de pensamento que a Asa vai descrever durante o livro, que é esse desenho aqui da capa também, que é quando os pensamentos obsessivos dela começam a consumi-la e é no dia a dia. Então, assim, eu acho que esse livro daqui é muito bom, tanto por esses aspectos literários, mas também para quem tem algum tipo de curiosidade de saber como é realmente viver com um transtorno psicológico, como toque, ansiedade, depressão, etc. Esse daqui é muito bom. Apesar de que eu acho que ele deveria ter um trigger warning enorme na capa, porque você vai pegar aqui a história e, tipo, eles falam muito do mistério,
mas não tanto quanto, não deixa tão explícito na sinopse com relação ao toque da Asa, a ansiedade dela. E em vários momentos, principalmente por eu ter ouvido o audiobook, eu não li a edição em português, eu quero ler depois pra poder ver como é que ficou a tradução, mas eu ouvi o audiobook e a narradora era muito boa, então tinha muitos momentos em que eu fiquei muito angustiada com as espirais de pensamento da Asa, com tudo que ela estava passando, as experiências dela. E eu tenho certeza que para pessoas que têm toque, principalmente toque com sujeira, que é sujeira e doenças, que é o toque específico da Asa, vai ser um livro muito difícil e até mesmo não recomendado de ser lido. Então acho que realmente deveria ter um aviso aqui na capa. E na realidade essa é uma questão muito polêmica, digamos assim, eu acho, com relação a livros, se eles deveriam ter um tipo de trigger warning ou não, e eu acho que esse daqui deveria ter. Com relação ao audiobook, eu gostei muito, muito, muito mesmo da experiência. Eu tô assinando o Scribd, inclusive eu pesquisei um pouco sobre programas de audiobook, programas de assinatura, antes de fazer a minha assinatura no Scribd. E geralmente as assinaturas são bem caras, elas saem em torno de R$50 por mês. A do Scribd saiu R$28 por mês, que é $9. E apesar dele não ter o maior catálogo do mundo, eu tô achando muito bom. Você ganha créditos por mês pra poder ouvir audiobooks. Você ganha um crédito pra ouvir um audiobook por mês. 3 e-books você pode ler e também tem revistas e documentos e coisas assim, artigos que você pode ler. Então eu acho que o Scribd vale muito a pena. Se alguém tiver interesse em baixar, me manda seu e-mail aqui embaixo, que aí eu posso mandar pra você um convite, que aí você ganha 2 meses de graça, se eu não me engano, e eu ganho 1 mês de graça também na assinatura do Scribd. Então se vocês tiverem interesse, comenta aqui embaixo o e-mail de vocês. E eu acho que ter ouvido Tartaruga Zeta lá embaixo dessa forma, ter entrado em contato com essa história tão intensa dessa forma, fez uma diferença enorme na minha experiência de leitura e realmente se tornou meu livro favorito do John Green. E o segundo livro é, como eu disse, o Ikolou Tsukuru Tazaki e os seus anos de peregrinação. Esse é o meu primeiro livro do Murakami, eu nunca tinha lido nada dele, eu ganhei de presente de um amigo no meu aniversário e eu fui ler finalmente. É um livro que já estava no meu kobo, mas que eu não tinha parado pra ler ainda e que já estava na minha wishlist fazia muito tempo. E gente, que livro incrível! Vai contar a história do Tsukuru Tazaki, que é um personagem que ele fazia parte de um grupo de 5 amigos no começo da história. No começo da adolescência dele, então ele passa a adolescência inteira fazendo parte desse núcleo de amigos muito ligado e muito forte. E aquela era meio que a base do Tsukuru, muito mais do que a família dele. Aqueles amigos eram realmente o que mantinha ele forte, sabe? E no início da história, o Tsukuru já passou dessa fase da adolescência e ele se mudou pra Tóquio. Ele morava em Nagoya, que é uma cidade pequena, média, assim, do Japão. E aí ele se muda pra Tóquio pra poder fazer faculdade. E aí no segundo ano de faculdade dele, ele volta pra cidade natal dele e entra em contato com os amigos dele. E um deles diz que eles têm que parar de ser amigos, que ele foi cortado do grupo e que ele sabe muito bem por quê. Apesar de que o Tsukuru revela pro leitor que ele não sabe o que aconteceu e que ele foi cortado pra sempre. E aí o Tsukuru, ele entra numa depressão muito grande. E esse daqui é o ponto que eu digo que tem ligação, mas não é tanto assim, porque o Tsukuru, ele passa por esse processo no início do livro. Então ele fala constantemente que ele quer morrer e é um sentimento desesperador, ele descreve bastante sobre isso. Mas depois da história vão ter vários outros acontecimentos e a depressão dele no início do livro não é o ponto da história. O que eu achei muito interessante nesse livro foram 2 pontos. O primeiro é que a narrativa do Murakami é muito boa, ela é muito envolvente, apesar de que ela é bastante descritiva. Então o Tsukuru, ele trabalha numa empresa ferroviária, construindo estações e reformando estações de trem. E ele sempre foi muito fascinado por estações de trem, então a gente tem várias descrições de trens passando, de quando ele fica horas e horas na estação observando os trens, mas a escrita dele não é cansativa, é muito envolvente. E tipo, você termina de ler alguma coisa sobre essas estações de trem, por exemplo, que teoricamente não fazem nenhuma diferença para a história, mas eu não senti de forma alguma que aquilo estava deslocado, que aquilo podia ser cortado da história. Eu acho que faz muito parte da narrativa do Murakami, mas esse daqui é o meu primeiro livro dele, então eu não posso julgar tanto assim, eu posso julgar a partir desse livro aqui.
E o segundo ponto que eu achei muito interessante é porque o meu gênero literário favorito, digamos assim, são romances de formação, que são romances que geralmente contam com personagens adolescentes e que eles estão se descobrindo nessa fase adolescência / vida adulta. Alguns exemplos desses livros são As Vantagens de Ser Invisível, que é um dos meus livros favoritos, O Ateneu, do Raul Pompeia, que é um romance nacional do movimento realista e naturalista. Então, é o meu gênero favorito. E esse daqui, apesar de o Tsukuro Tazaki ter, tipo, 35 para 40 anos, é um romance de formação. Porque o Tsukuro Tazaki, por ele ter tido esse corte muito brusco dos amigos dele, das relações que eles tinham, ele ficou meio que parado na adolescência. Então você vê que apesar de ele ser uma pessoa de quase 40 anos, ele é muito ingênuo para certas coisas, teve muitas coisas que ele não viveu, ou não viveu da forma mais amadurecida como poderia ter sido. E esses anos de peregrinação que vão ser descritos no livro são justamente essa experiência de descoberta que o Tsukuro vai ter dele mesmo muitos anos depois de quando realmente deveria ter acontecido. Então é um livro ótimo, eu achei o Tsukuro um personagem muito cativante, muito interessante de acompanhar. A trama também vai se desenrolando de um modo muito peculiar e eu gostei demais. Eu recomendo muito mesmo e tem alguns mistérios que estão ali no meio também. Mas eu já deixo avisado pra vocês. Eu li muitas resenhas positivas com relação a esse livro, que tiveram opiniões parecidas com a minha, mas também li resenhas negativas, de muita gente falando que o Murakami, ele não resolvia várias coisas que aconteciam no livro, que eram pontas soltas, que ele não sabia escrever bem. E de fato, existem pontas soltas no livro, mas eu acho que tem que ter uma diferenciação de ponta solta que a pessoa deixou porque ela não soube escrever muito bem, quando é um escritor iniciante ou coisa do tipo, ou mesmo um escritor mais avançado que não soube como fechar realmente a história, e quando aquilo é intencional. No caso do Murakami, eu vejo como realmente intencional, porque é a história da vida do Tsukuro Tazaki. E tem coisas na nossa vida que elas não têm fechamento. Pra mim, todas as coisas que foram deixadas como pontas soltas aqui são coisas que realmente fazem muito sentido, que se fosse a vida de uma pessoa de verdade, se não fosse personagem ficcional, aquilo realmente não seria resolvido. Nem tudo a gente tem respostas, nem tudo vão ter resoluções. E pra mim é isso que é um dos pontos altos do livro também. Que tem coisas que eu fiquei muito curiosa pra saber qual era a verdade, o que tinha acontecido, mas que na vida de uma pessoa de verdade nem tudo vai ser fechadinho e perfeito como em um livro ou em um filme. Então eu gostei muito, a escrita dele é maravilhosa. E agora no momento eu estou lendo Kafka Drama, que é um outro livro dele que foi escrito antes, é um dos livros mais famosos. Esse livro é enorme, enquanto o Tsukuro Tazaki é desse tamanho, o Kafka Drama é enorme. Mas já começou bem diferente, tem narrativa em primeira pessoa, tem um mistério ali acontecendo também, então vamos ver o que eu vou achar e depois eu volto aqui no canal pra falar pra vocês o que eu achei. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aqui embaixo o e-mail de vocês, caso vocês tenham interesse na assinatura do Scribd, como eu falei antes. E se vocês têm alguma indicação de leitura, algum comentário, deixe nos comentários aqui também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!